Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para juntos nós meditarmos nas Sagradas Letras, pois é de suma importância ter o conhecimento da Palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela alimenta a alma, ela nos faz crescer, nos dá entendimento, nos dá o devido conhecimento e nós precisamos entender. E ela é manual de vida, ela fala sobre a eternidade, fala sobre a vivência diária que eu preciso e eu devo ter sobre a face da terra, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre aquilo que somos no nosso interior, manifesta-se no nosso exterior. E o texto referência está no Salmo 45, nos seus versículos, nos seus versos 1 e 2. Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Aquilo que nós somos em nosso interior, ela se manifesta no nosso exterior, revelando assim o nosso caráter. Aquilo que temos dentro revela o que somos exteriormente. Mas nem sempre aquilo que somos exteriormente é a tradução daquilo que somos dentro. Quando vivemos numa superficialidade, numa vida de aparência, mas não de transparência, então o que nós demonstramos exteriormente nem sempre demonstra ou traduz o que somos interiormente. Mas aquele que tem uma vida interior ajustada, ele vai demonstrar exteriormente nas suas ações, nas suas reações, na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir, no tom de voz. Tudo isso ele é evidenciado exteriormente, mas quando nós temos o ajuste na nossa vida interior. Mas nem sempre, como eu já disse, o homem revela no exterior o que manifesta, o que está dentro do interior dele. Se quisermos saber qual é o caráter que nós devemos ter segundo o propósito de Deus, precisamos fazer uma análise na própria Escritura Sagrada. Mediante essa análise, chegaremos à conclusão de que Deus quer que sejamos iguais ao seu Filho Jesus. Que nós tenhamos o mesmo caráter do Filho de Deus e que sejamos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Nós vamos chegar lá. Será impossível cumprir o propósito de Deus se o caráter do homem não manifestar as qualidades do caráter de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, que nós precisamos crescer até chegarmos à medida e estatura da plenitude de Cristo. Para que a gente possa alcançar a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O processo regenerador que Deus quer realizar na vida do homem é exatamente formar nele o caráter de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primogênito, nós somos os irmãos. Ser a imagem de Cristo ou de Jesus é ter em nós todas as virtudes do seu caráter.
A descrição do caráter de Jesus está nas bem-aventuranças registradas lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, e também nos capítulos 6 e 7. Bem-aventurados significa mais que felizes, afortunados, que têm a alegria do céu, que vem de cima. A felicidade não é o alvo das nossas vidas. A felicidade é uma consequência de sermos como Deus quer que sejamos e de fazermos, então, a sua vontade. O nosso caráter é aquilo que somos e que determina a nossa maneira de ser e de agir. As bem-aventuranças são a descrição das virtudes do caráter de Jesus, e isto é o que Deus quer formar em cada um de nós. Tudo o que Jesus ensinava era a sua maneira de ser e de agir. Como homem, Jesus sempre demonstrou humildade, quebrantamento, mansidão, justiça, misericórdia. Ele era limpo de coração, era pacificador, sempre alegre mesmo quando injuriado e perseguido por causa da justiça. Todas as virtudes do caráter de Jesus são atitudes do coração. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Existem duas qualidades do caráter de Jesus que nós precisamos aprender a praticar, pois são as duas qualidades fundamentais no início da nossa formação de nosso caráter, na formação do nosso caráter. Primeiro, a humildade e outra é a mansidão, são duas atitudes do coração. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, mansidão e justiça. Observe a orientação de Paulo aos cristãos em Éfeso. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, que é a paciência grande, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Humildade, mansidão. Demonstração clara do caráter de Cristo. Ser como Jesus é ser humilde no agir e manso no reagir. A humildade é o contrário do orgulho ou a soberba. A mansidão é o contrário da rebeldia. A consequência do orgulho ou da soberba do homem, que traduz independência, tem como resultado a rebelião dele contra Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a primeira qualidade do caráter de Cristo. E esta primeira qualidade que ele nos ensinou em Mateus capítulo 5. Os humildes, pobres de espírito, são aqueles que estão conscientes de que eles não são nada e que não têm nada. A humildade do coração é o fundamento para a construção e formação do caráter cristão, caráter de Cristo. Se quisermos construir uma casa, precisaremos escolher um fundamento seguro. Veja lá o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha.
A humildade proporciona maior segurança ao homem. Segurança tal para que ele inicie, para ser iniciada a formação das nossas vidas de uma forma efetiva. A humildade é a primeira qualidade mais lógica e mais natural da nossa condição humana. Todo ser humano deveria reconhecer naturalmente quem ele é. Isto é humildade. Saber quem ele é. Precisamos compreender que Deus não formou do pó, Deus nos formou do pó da terra e tudo que temos é uma dádiva ou graça que Ele nos deu. Isto é um reconhecimento. Eu não sou nada, eu sou pó. Deus que me formou. Se eu estou aqui, se eu falo o que falo, se penso o que penso, se sou o que sou, e se eu tenho entendimento, é por aquilo que eu sou, mas por causa dele. É Ele que me dá esta condição, é Ele que me dá esta condição de ser e reconhecer. Mas isso é humildade. Eu preciso que de mim não tem nada. Vem dele, tudo é por ele e para ele. Não há nada em nós, mesmo pela nossa própria virtude. Você e eu já sabemos que o contrário da humildade é o orgulho, ou soberba. O pecado iniciou aonde? Com o orgulho. O orgulho é pecado. O orgulho trouxe como consequência a rebelião contra Deus. O orgulho se traduz também na independência de Deus. Não preciso dele, eu não dependo dele. Ser independente de Deus é querer ser o seu próprio Deus e governar a sua própria vida. Temos o exemplo. Lúcifer, o diabo. O orgulho partiu do coração deste anjo que se rebelou contra Deus. Ele desejou ser Deus e governar a sua vida e a vida dos outros. Outro exemplo, Adão e Eva. Eles declararam a sua independência ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus havia ordenado para que não comessem. Entenda, o retiro lá em Ezequiel capítulo 28, por ele ter prosperado no seu reino, declarou a sua independência, dizendo ele, eu sou Deus. Deus o comparou como sendo o próprio Satanás. O orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância, a autossuficiência e a estupidez é a característica mais notável, que mais se sobressai na vida de uma pessoa. Vejamos algumas características que se evidenciam na vida de uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa despreza as pessoas, critica as pessoas, procura enganar as pessoas, briga com as pessoas, discute por qualquer coisa. É orgulho. Uma pessoa orgulhosa é sábia aos seus próprios olhos. Quando erra ou ofende as pessoas, ela não pede perdão, quer sempre ter a razão, é inflexível com as pessoas, tem muito argumento, tudo ela justifica, essa pessoa justifica porque fez. Uma pessoa orgulhosa não sabe perder, fala muito e ouve pouco, é duro com as pessoas e monopoliza a conversação, mente, esconde seus defeitos, é hipócrita. E em resumo disso tudo, é uma pessoa de difícil convivência. É difícil conviver com uma pessoa orgulhosa. Todos os filhos de Adão são orgulhosos e independentes. Essa é a natureza do homem após a queda. Adão passou a gerar filhos conforme a sua semelhança e imagem. Olha o que está escrito lá, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-se o nome de Sete. Adão, no seu orgulho, gerou alguém conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, essa característica de orgulho, de natureza humana, veio de Adão, geração de Adão. Existe somente uma saída para
o orgulhoso. Ele deve humilhar-se e arrepender-se de sua independência de Deus. Não tem futuro. A primeira condição para se humilhar é reconhecer que tudo aquilo que temos e que somos é uma dádiva de Deus. Nada é por nós mesmos. Jesus, ele próprio, ele disse lá em Lucas capítulo 18, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que coisa maravilhosa. Aquele que é orgulhoso e independente pode se humilhar e se transformar e ser transformado na imagem de Jesus. Não tem como mudar. Muda sim, tem como mudar. Vejamos algumas características que se evidenciam na vida de uma pessoa humilde. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos não têm nenhuma dificuldade de obedecer. Eles obedecem com muita paz e alegria. Faz parte. Os mansos são submissos, são pacientes e têm domínio próprio. Olha só, quando eu sou uma nova criatura, isto quer dizer que aquilo que eu fui gerado na descendência de Adão, a imagem e semelhança de Adão, ela fica sujeita ao novo nascimento, porque é o novo nascimento que eu me torno uma nova criatura, e aí o fruto do Espírito começa a entrar dentro de mim e a ser produzido dentro de mim, e aí eu passo a ser manso, a ser submisso, a ser paciente, a ter domínio próprio. Então é uma coisa muito interessante. Por isso a diferença daquele que se diz, tem certeza que é uma nova criatura por causa de Jesus, é diferente daquele que é uma criatura que veio na descendência de Adão. Aquele que só tem a descendência de Adão, o orgulho sempre está junto com ele. Os mansos são sempre submissos, pacientes, têm domínio próprio. A mansidão não é falar de forma mansa e suave. Ser manso é ter uma vida de submissão e obediência a Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, sendo também ele submisso aos seus irmãos, sendo submisso também às autoridades, não tem dificuldade da submissão. Os filhos mansos obedecem a seus pais. A esposa mansa se sujeita a seu marido. O marido manso ama a sua esposa. O discípulo manso se submete aos seus discipuladores. Então, vida de mansidão é isso aí, comportamento equilibrado. Isso é equilíbrio emocional. Mas isso é produzido através do conhecimento, do novo nascimento. Do contrário, é praticamente quase que impossível a pessoa viver numa vida mansa. Vejamos dois aspectos da rebeldia agora. Existe a rebeldia violenta, ela se manifesta com gritos, com brigas, com discussões. Existe a rebeldia silenciosa. Ela é silenciosa, porém ela faz a sua própria vontade. Ouve, não fala nada, mas não faz. Aquele que é manso também aceita com muita paz as provocações ou as provações e situações difíceis na sua vida. Olha o que Pedro disse a respeito de quem nós devemos ser. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, 22, 23 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É entregar para Deus, é deixar Deus realizar a obra dele. É o Espírito Santo que as virtudes do caráter de Cristo se manifestam em nós. João capítulo 1, versículo 12, assim: mas a todos
quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isto é ser nova criatura. E através da nova vida que recebemos em Cristo Jesus, é que recebemos também a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para manifestarmos todas as virtudes do caráter de Cristo, que é através do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 é assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, prezado, querido, você que está me assistindo agora, é importante ser uma pessoa diferente. E se você quer ser diferente, você precisa ter algo novo dentro de você. E Deus gera dentro de nós, não fora, é dentro. Aquilo que demonstramos fora é a evidência do que tem dentro. Atitude. Quando uma pessoa é rebelde, ele não está demonstrando nada dentro dele, a não ser a autossuficiência, o orgulho, a insatisfação, e ele começa a ser mais um na multidão. Mas quando você tem esse novo nascimento, você começa a demonstrar domínio próprio, mansidão. Você é uma pessoa de fácil convivência, porque você sempre é uma pessoa alegre, você sempre é uma pessoa amorosa, você sempre demonstra paz, você tem sempre ânimo longo, você tem bondade, você é uma pessoa equilibrada. E o que produz, o que estende os nossos dias de vida sobre a terra é o equilíbrio emocional, é o temor a Deus, é a forma como nós nos submetemos, nos sujeitamos àquilo que Deus quer que nós sejamos. O honrar pai e mãe é uma submissão que prolonga dias de vida sobre a terra. O temor a Deus e submeter à vontade de Deus, fazer o que Deus quer que nós façamos e sejamos, isso estende os nossos dias sobre a terra. Por quê? Porque o equilíbrio emocional mantém a nossa imunidade elevada, não introduzimos as toxinas produzidas pela ira, pela rebeldia, pela ganância, pela insubmissão, pela revolta, por uma série de comportamentos. E aí o nosso corpo ele fica preservado, ele fica protegido, e aí Deus estende o tempo de vida. Tá? Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir sobre a importância, e aí eu volto a dizer, de dentro para fora, é a condição ideal e única que vem nos trazer saúde, paz, tranquilidade, equilíbrio e salvação, tá? Para a glória de Deus. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, peço a tua bênção sobre cada um que está sintonizado neste momento e que a tua palavra seja introduzida e todas as pessoas que permitirem que a tua palavra penetre, que ela possa perceber que algo novo começa a acontecer dentro dela e ela tem uma mudança proporcional, crescente, daquilo que ela era, daquilo que ela passa a ser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, meu nome, todo mundo sabe, João Marcos, né? Sou psicanalista clínico, atendo em São José do Calçado, no Laboratório Kashima, atendo também aqui em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, atendo em Bom Jesus do Tabapuana, lá na Clínica CIS, e eu posso
e quero lhe ajudar. Se você precisa de ajuda, você precisa de um acompanhamento terapêutico, você precisa de um entendimento interior para que você possa, assim, entender, viver de dentro para fora, me procure. Você me encontra, não é difícil me achar, você me encontra aqui no YouTube, você vai aqui nesse canal, você vai nos comentários de qualquer um desses vídeos, você faz o seu comentário, faz a sua solicitação e a gente entra em contato com você. Você me encontra, como eu já disse, no YouTube, você me encontra no Instagram, você me encontra no Telegram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp. Então, é fácil me encontrar e eu quero lhe ajudar. Também eu sou pastor evangélico, eu ajudo, eu coopero e sirvo ao Senhor lá na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. E eu quero convidar você para que numa próxima oportunidade você esteja conosco para que a palavra de Deus, eu e você possamos refletir, meditar e possamos viver uma vida iluminada, equilibrada, vitoriosa, com autoridade, com tranquilidade, para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Amém.